Pegando esse gancho do Jean Biagi, professora Cláudia, esse encontro é marcado, tem até um livro do Fernando Sabino, um clássico, quando na época se lia livros nas escolas. Faz algum tempo que no Brasil isso foi abandonado, mas era um romance muito famoso, a gente lia no colegial, ou que agora é o ensino médio. Esse encontro marcado de 2027, como em termos econômicos, né? Como nós vamos chegar a isso? Eu até tinha anotado aqui, coincidentemente, que o Jean Biagi tinha falado, antes dele falar, eu até anotei, Milei e Motosserra, porque eu falei que agora eu ouço essa conversa aqui. Eu já ouvi alguns falarem no Brasil, precisamos de um Milei, sem entender que o contexto brasileiro é radicalmente distinto do argentino, como já apontou o Jean Biagi. Bem, eu coloco a professora. Esse encontro marcado em 2027, como fazer? Porque nós temos de compatibilizar a receita com os gastos. E aí? Eu acho que é um desafio, como o Jean Biagi colocou, independente de quem vai ganhar, eu acho que existe essa discussão. É um ponto bastante importante, justamente as mudanças que a gente teve, inclusive de outros governos, de mudanças de programas como Bolsa Família, aumentar valor. Uma vez que você aumenta uma concessão dessas, que seja dentro do ambiente de pandemia e tudo mais, é muito complicado numa situação em que a economia das famílias anda complicada, inflação de alimentos e tudo mais, se pensar em, por exemplo, alguma coisa como vamos reduzir o valor das aposentadorias, cortar o valor da aposentadoria, porque a previdência é algo que pesa muito no orçamento do governo. Isso não funciona, né? Então, eu acho que existe sim essa preocupação de que, independente de que vencedor venha dessas urnas em 26, essa questão de ter que repensar algumas questões tributárias, administrativas, reforma administrativa, enfim, é algo que se discute há muito tempo. Reforma, assim, né, a gente sempre falou que o país ia resolver de maneira bastante relevante se resolvesse reforma da Previdência, reforma tributária e reforma administrativa, né? Reforma da Previdência a gente teve no próprio governo do Michel Temer, enfim, só que aí não se aprovou entre aquelas, né, começa-se com uma proposta que tende a ser muito mais robusta e vai murchando por conta de negociações políticas. Então, a gente tem, de fato, o que começa na conta da economia, das finanças, lá no papel, com uma ideia de vamos fazer uma reforma que vai ajudar substancialmente a equilibrar esse orçamento. Ela começa uma reforma muito mais parruda, só que por conta de inúmeros embates, até se aprovar isso tudo, vai murchando, né? O que eles falam, né? Vai secando e tudo mais. Foi isso com a reforma da Previdência. Reforma tributária, outra mudança, outra reforma extremamente importante, que também, né, começa-se com uma discussão, vai, né, ajeitar, né, existe, acho que toda vez que a gente vai conversar, e eu em sala de aula, especialmente quando eu tenho alunos estrangeiros, uma das coisas que eu sempre pergunto sobre Brasil, o que é que eles entendem, o que é fazer negócios com o Brasil. Acho que uma das coisas que é bastante marcante é assim, tributos, a parte tributária, fazer negócio com o Brasil é complicado, assim, né? Tem que ter muito entendimento de leis e tudo mais. Então, a reforma tributária também aprovada, mas ninguém sabe exatamente quais são os termos, porque aí também fica essa negociata, né, de quem que vai ser isento, não vai ser isento, redução vai ser para quem e tal. Reforma administrativa, que também está sempre em pauta. Agora a gente está discutindo sobre IOF e aí a arrecadação de imposto de renda, mas aí todo o embate no Congresso também, né, sobre, tá bom, e a gente vai rever essas outras questões também que ajudariam o orçamento. Então, eu entendo que vai ser, de fato, algo super importante. É uma pauta que é urgente. De fato, quando a gente vai falar de calendário político, tudo muda um pouco. Então, né, para ano que vem, ninguém, de certa maneira, se fala assim, todas essas discussões elas têm que acontecer agora, porque ainda estamos em 25, né, encerramos o primeiro semestre, mas aí já começa a entrar o calendário de discussões e de todos os arranjos e tudo mais para 2026, que é um ano eleitoral. Então, várias dessas coisas não andam tanto em 26, que é um ano eleitoral e existem todas as preocupações políticas. Mas aí eu entendo que no primeiro ano de um novo mandato, seja de que governo for, essas questões vão voltar ainda mais urgentes. Então, eu acho que sim, é algo que é preocupante. 2027 é um ano importante aí para, de fato, conseguir resolver. Eu gostaria até que quanto mais cedo, do ponto de vista de finanças e andamento dos negócios, quanto mais cedo, né? O mercado financeiro odeia incerteza.
E eu acho que toda essa discussão de anunciam-se medidas e depois volta, e depois anunciam de novo. E isso a gente viu, acho que com o próprio Trump e o governo americano também, nessa ideia, né, de anuncia medida, no mesmo dia revoga e vai de novo, e anuncia um patamar e depois volta. Eu acho que toda essa imprevisibilidade, esse vai e volta é bastante ruim para os governos. Rafael, justamente pegando agora o gancho político, tanto colocado pelo Jean Biagio como pela Cláudia. Politicamente, como fazer isso? Que o Brasil constrói algumas questões que é interessante. O Tom Jobim dizia que era muito difícil explicar o Brasil por um estrangeiro, né? Imagina quando o Brasil, para falar para os mais novos que nos acompanham, teve inflação anual, os mais novos não sabem, de 4 dígitos. E mesmo assim o Brasil cheguei a crescer positivamente o PIB, por incrível que pareça. Então o Brasil é uma coisa um pouco diferente do resto do mundo. Então a questão que se coloca, como fazer com... Nós criamos a ideia de que certas questões não podem ser discutidas em ano eleitoral. Por que? Eu não sei. Acho que o Pero Vaz Caminha, lá no texto que nasceu o Brasil, ao menos o Brasil europeu, falava das nossas peculiaridades. Então, como fazer isso, essas necessidades dessas reformas, algumas delas nunca explicitadas, o caso da reforma administrativa, que desde o Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, nós estamos falando disso. Eu queria saber qual é concretamente, como discutir isso com o Congresso, no momento que o governo não tem maioria parlamentar, é um governo frágil politicamente e vimos mesmo hoje situações muito desagradáveis. Quer dizer, como fazer isso, Rafael, na sua leitura? Bom, primeiro eu acho, Vila, esse ponto de que não faz em ano eleitoral, isso é um discurso também que é fácil para as próprias lideranças políticas, né? Ninguém imagina, não tem nenhuma regra que não faz porque é ano eleitoral. Então, isso também tira um pouco o peso das escolhas que tanto o executivo, né, tanto o governo em questão, quanto as lideranças parlamentares vêm tomando ao longo do tempo, e aí o resultado é esse que a gente está vendo agora. Eu diria que a gente precisa separar em questões conjunturais, ou seja, né, que tem a ver com o mandato Lula e os problemas do governo Lula na sua relação com o Congresso, os próprios problemas internos que o governo enfrenta de como lidar com o seu mandato, qual que é a agenda que ele vai colocar, sobretudo agora que o capital político do presidente Lula está em baixa, a reeleição está se aproximando, então o senso de urgência, uma ideia de que, olha, a gente não pode cometer mais erros, tomar mais medidas impopulares sob pena da reeleição ficar ainda mais difícil do que já está. Então, esses fatores conjunturais, obviamente, eles não sugerem, né, que a gente tenha uma saída. O governo tenta fazer reforma ministerial, não consegue. Aliás, não consegue nem trazer partidos de centro-direita. A gente virou 24 para 25, imaginando que o governo pudesse fazer uma reforma ministerial, dar algum sinal para essa centro-direita, e esse sinal não veio. Uma reforma ministerial ficou fundamentalmente na esquerda. A gente viu hoje partidos que têm cargos, têm ministérios e que já se colocaram contra a MP, que mal foi, acabou de ser editada e já tem partido da base. Então, no curto prazo é isso, Vila. Não acho que a gente vai ter alguma mudança. O que me preocupa é o estrutural. E o que eu estou chamando de estrutural? Esse ponto que a gente já conversou aqui, ninguém quer aumentar a arrecadação, ninguém quer cortar gasto, ou o espaço é muito pequeno, porque tem muita coisa que é obrigatória, precisa mudar a emenda na Constituição, custo social é grande, enfim, isso a gente já mencionou. Politicamente, o que eu estou chamando aqui de estrutural é o problema que os partidos políticos não conseguem mais organizar esses grupos de interesses que estão em atuação. Então, vem a medida provisória. Num primeiro momento vem o agro fala uma coisa, a indústria fala uma coisa, as bets falam uma coisa, e o partido político que, em tese, tem que colocar todos os interesses e vir com uma proposta que dialogue minimamente com esses problemas, não faz mais. Então, hoje nós estamos numa lógica de que esses grupos de pressão estão operando mais livre, Falta o papel desses articuladores políticos. Que os recém-presidentes eleitos, tanto o Mota quanto o Davi Alcolumbre, não trouxeram nada positivo nessa direção. Então é muito preocupante. A gente escuta os economistas dizendo, olha, 27 a gente não escapa. Vai fechar orçamento, o governo vai ter verba para lidar com o funcionamento da máquina, mas a gente olha na política
e não vê essa saída, e a gente não vê essas condições de organizar o processo decisório. Então não vai ser fácil, porque politicamente a situação ainda é bem difícil, mesmo com esse diagnóstico que os economistas nos colocam. Por favor, Fábio Giambiase, eu perguntaria, a minha área é outra, não é nem da ciência política, nem da economia, mas da história, e acompanho só o debate econômico, quase fui economista, mas saí no último ano, fui fazer história. Cortar o quê? Porque acho que é a seguinte questão: se o lado da arrecadação há sempre uma gritaria, principalmente quando atinge o andar de cima, né? Mas quando se fala em cortar, são los de abaixo que vão pagar a conta. Cortar, então, eu penso assim, sem ser panfletário, partidário, nada disso, mas perguntando para você, Fábio, o que é possível cortar no orçamento da União para que haja uma relativa compatibilidade entre a receita e a despesa? Olha, Vila, eu acho que nós, economistas, temos tido um grande insucesso no sentido de explicar para, de alguma forma, a opinião pública e um pouco vocês, jornalistas, que fazem um pouco essa intermediação entre o que os economistas pensamos e aquilo que tem que ser passado para a sociedade, a verdadeira natureza dessa questão incidente sobre os gastos, tá? Você usou a expressão cortes, não é? Mas, na verdade, essa questão não está colocada. Quando se fala em mudanças que afetam o gasto, hoje, concretamente, está se falando de 3 ou 4 coisas, tá? Em primeiro lugar, mudar a regra do salário mínimo. Em segundo lugar, mudar a regra de reajuste das despesas obrigatórias na saúde. E, em terceiro lugar, mudar a regra de reajuste das despesas obrigatórias da educação. Veja bem, todas as vezes em que, nos últimos meses, os colegas jornalistas têm me perguntado sobre essa questão dos cortes, eu procuro retificar, dizendo o seguinte: ninguém está falando em cortes no sentido de quem ganha X vai passar a ganhar menos do que X. Veja, nenhuma pessoa que ganhe salário mínimo, de acordo com essas propostas, vai perder 1 centavo em termos reais. Nenhuma despesa da saúde será cortada em termos reais. E a educação não vai sofrer nenhuma erosão. O que está em jogo? E qual é a regra daqui para frente? Então, se nós formos capazes, como sociedade, de fazer com que o gasto público, ao invés de crescer a velocidade estonteante com que tem crescido na média de 2023, 2025, tá? Passar a crescer, eu vou citar um número, alguma coisa em torno de 1 a 1,5% por ano, ao mesmo tempo em que formos capazes de sustentar um ritmo de crescimento em torno de 2,5% ao ano, que seria razoável. Então, a relação entre o gasto no numerador, crescendo entre 1 e 1,5, e o PIB no denominador, crescendo 2,5, iria caindo gradualmente. Agora, é preciso que haja um acordo, pelo menos sobre o sentido das palavras, porque se há qualquer tentativa de evitar um crescimento absurdo do gasto, como que nós temos tido, vier acusação de arrojo, etc., quando isto não está em pauta, nós, daqui a alguns anos, vamos ter a reprodução, aí sim, no Brasil, de algum fenômeno parecido com o que foi Milei na Argentina, e aí nós sim vamos ver o que é arrojo. O gasto público total na Argentina, no ano passado, caiu 27% em termos reais. Ou seja, o que eu digo é o seguinte: 70 anos de negligência fiscal na Argentina produziram Javier Milei. Então, como é que a gente não consegue convencer de que nós deveríamos ser capazes de conter o crescimento do gasto entre 1 e 1,5? Fala muito mal de nós como sociedade e da nossa liderança política que não sejamos capazes de estabelecer um mínimo de acerto em torno de um programa
que me parece inteiramente viável, desde que se coloque a bola no chão.